Todos tratam a pobre doméstica como lixo, mas quando ouvem o testamento do chefe, ficam em silêncio. A empregada sempre foi humilhada e menosprezada por ser a empregada doméstica da família, mas quando o testamento do patrão foi lido, todos ficaram calados. Júlia era filha de Samuel e Margarida, os fiéis empregados do Sr. Léury Gasparetto. Ela sofreu muitas humilhações da esposa e dos filhos do patrão, mas quando o homem morreu e leram um testamento, sua vida deu um giro de 180 graus. Samuel e Margarida chegaram à mansão para trabalhar como motorista e governanta, respectivamente, iam com sua filha nos braços e aquilo não agradou à esposa do Sr. Léury, mas como era ele quem tomava todas as decisões daquela casa, a mulher não teve outra opção a não ser aceitar. Léury ordenou que Margarida se incomodasse o menos possível, enquanto a criança estivesse pequena, pois antes de tudo queria que se dedicasse a ser mãe. Aquilo incomodou muito mais a patroa, pois diziam qual era a serventia de uma governanta, se antes de trabalhar tinha que ser mãe. Todavia não teve outra opção a não ser aceitar a vontade de seu esposo. Sr. Léury sempre procurava evitar conflitos, sobretudo se fosse com sua família. Ele era inglês e havia chegado naquelas terras como turista de sua lua de mel. Todavia se apaixonou pelo clima e pela paisagem, logo se instalou no país. Rapidamente, começou a plantar uvas e fabricar vinhos, convertendo aquela região em uma zona produtiva que havia muito trabalho, tanto nos vinhedos como na fábrica. Foi na fábrica que conheceu o casal e decidiu levá-los à sua casa. Samuel era um bom homem, era um motorista impecável, enquanto Margarida era criteriosa, e era organizada em todas suas coisas. Para não contrariar a esposa do chefe, Margarida ajudava na cozinha e na limpeza da casa, enquanto Samuel se encarregava da criança. Desta forma ela buscava diminuir o salário que estavam pagando, mas a mãe nunca descuidou da sua filha. A esposa do Sr. Léury vivia sempre incomodada pois a menina, além de ser a prioridade de Margarida, o que ela considerava que a distraia no trabalho. A esposa sempre vivia jogando na cara da mulher que era um atrevimento uma menina simples ser afilhada do seu marido, pois ambos eram de uma classe social diferente de seus empregados, e isso era algo totalmente sem cabimento. Desculpe senhora, nós estamos conscientes do nosso nível social, assim, não precisa nos lembrar, comentava Margarida. Quando Júlia ia completar 1 ano, seu padrinho lhe deu uma festa na mansão com todas as coisas possíveis e lhes permitiram convidar a várias pessoas, o que terminou de irritar a sua esposa. Sr. Léury ficou pouco tempo na festa porque tinha uma reunião importante na fábrica. Assim, quando ele saiu, a mulher e seus 2 filhos aproveitaram para arruinar o evento. As crianças passaram correndo por todas as mesas e jogaram no chão toda a comida e o bolo, enquanto a mulher parou em frente a todos os humildes convidados para lhes dizer que fossem embora da sua casa, porque tinham que limpar o local, porque eles eram de uma classe social inferior e que a pobreza poderia pegar nos seus filhos. Os convidados saíram praticamente fugidos, e Margarida ficou tão chateada que ia sair de casa, mas o Samuel a deteve. Depois daquele dia era como se houvesse uma guerra declarada entre os empregados e a patroa. A senhora fazia com que Samuel saísse frequentemente da casa para reclamar com Margarida e a garota. Em uma ocasião ordenou que a mulher ficasse encarregada de fazer compras para o jantar e não permitiu que levasse a garota. Júlia ficou brincando na despensa com a porta fechada, porém a esposa do Sr. Léury resolveu abrir a porta e também abriu o portão de saída, e a garota para ir atrás de sua mãe acabou saindo para a rua e se perdeu. Aquilo havia causado uma grande bagunça na casa e por pouco custou o divórcio para a mulher, pois Sr. Léury explodiu de raiva, e quando Margarida lhe disse que ela havia deixado trancado o quarto que a menina estava, ele começou a revisar as câmeras de segurança e descobriu que sua esposa havia aberto, fazendo com que a menina saísse. O senhor estava muito chateado, porque estava expondo a sua afilhada e disse à mulher que não iria permitir tal comportamento prejudicial como esse, mas a menina apareceu nos braços de um vizinho e a esposa e desculpou com o Sr. Léury. Aquilo apenas encheu a mulher com mais ressentimento, que começou a se enfurecer com o casal e sua filha. A senhora obrigava a menina a limpar seus sapatos e os de seus filhos, sempre reclamavam que ela não os tinha deixado bem limpos. A mulher fazia com que Margarida passasse ferro na roupa e quando já havia terminado, amassava e jogava tudo no chão, sem se importar que estava cansada, ordenava que fizesse tudo novamente, enquanto ao pobre Samuel,
tratava-lhe da pior maneira possível. Quando Júlia entrou na escola, a mulher só permitiu que fosse uma semana, porque dizia que os filhos dos empregados somente podem ser empregados. Assim que considerou desnecessário que a menina tivesse uma educação. Anos depois, Júlia se apaixonou pelo filho do jardineiro e ficou grávida. A esposa perversa zombou da garota e de seus pais. Senhor Léury ordenou que lhe dessem outro quarto para que vivesse com seu filho. Logo depois Margarida faleceu. Uns meses depois Samuel também faleceu. Júlia passou a ocupar o cargo de governanta que tinha sua mãe, e a senhora implementou suas humilhações para ela. Não queria que seu filho se alimentasse naquela casa e o menino se sentava para ver televisão, ela o retirava e sempre lhe dizia que os pobres se aproveitavam de seu marido. Praticamente obrigava o menino a viver isolado e em mais de uma ocasião chegou a pegar sua comida e dizer que ele não tinha o direito de comer o que seu marido comprava. Quando o Sr. Léury morreu, as coisas pioraram para Júlia, pois ela foi demitida do seu emprego. A mulher e seus filhos a levaram para a rua e jogaram suas roupas e a do menino. Júlia não sabia o que fazer, pois eles não tinham casa. Logo, decidiu ir à igreja e pedir refúgio por alguns dias. Alguns dias depois, um advogado apareceu e lhe disse para comparecer à leitura do testamento do Sr. Léury. Na hora marcada, Júlia chegou à mansão e ao vê-la entrar no escritório, a viúva do Sr. Léury levantou-se e a expulsou. O advogado disse para ela manter a compostura, porque se Júlia não estivesse lá, ele não poderia ler o testamento. Nesse momento, o advogado revelou que Júlia na realidade era filha do Sr. Léury, com uma empregada da fábrica que faleceu no momento do parto, pelo qual ele entregou a menina ao casal Margarida e Samuel para que a criassem debaixo de seu mesmo teto. Consciente de que minha filha Júlia foi menosprezada toda a vida por minha esposa e meus outros filhos, mesmo que eu esteja morto, quero ressarcir o dano, nomeando a herdeira universal de toda a minha fortuna com milhões em patrimônio. A minha esposa deixo a conta que abrir no banco, e aos meus filhos, uma casa para cada um e suas respectivas contas de poupança. Assim, deixou escrito milionário no testamento. A viúva e os filhos não sabiam como reagir a isso. Júlia se levantou, e disse a eles que tinham 1 hora para sair de sua casa, pois tinha que se instalar junto a seu filho. Eles lhe pediram que lhe dessem pelo menos uma semana para assimilar a mudança, mas ela não cedeu. E 1 hora depois o caminhão de mudança estava lá, carregando os poucos bens que puderam levar. A vida havia invertido os papéis e de pessoas simples tornaram-se pessoas bem-sucedidas. Júlia finalmente desfrutou do lugar que lhe pertencia e foi nomeada chefe de seus irmãos na fábrica que era de seu pai. Amigos e amigas, chegamos ao final dessa história. Caso tenha gostado dela, e ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar as novas histórias narradas que te impactarão positivamente na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo. Um forte abraço.